Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre os lidos e assistidos do mês de setembro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, setembro foi um mês ok, no quesito coisas que eu consegui consumir. Então eu consegui ler bastante, não tanto quanto o mês passado, mas consegui ler bastante livros, assim, esse mês. Não assisti muito filme, assisti um filme só, na verdade, e assisti duas séries, né? Duas temporadas de série que eu vou comentar no vídeo de hoje. Então, assim, hoje vai ser um vídeo mais que não tem tanto conteúdo assim, que nem já teve aí em alguns meses passados que eu consegui consumir muita coisa. Setembro foi um mês bem corrido, assim, com bastante coisa, então acabou que eu não consegui fazer tantas outras coisas extras, assim, como ler, assistir filme, assistir série, enfim, né? Eu tava com bastante coisa da aula, bastante coisa de trabalho, então eu foquei mais nisso, então eu acabei não conseguindo produzir, consumir, na verdade, né, tanto conteúdo assim, mas assim, em questão de leitura até que eu consegui ler bastante, comparado aí com outros meses também que eu tinha lido menos. Mas então vamos começar aí, começando então a comentar sobre os livros. O primeiro livro que eu li nesse mês foi o livro Cinco Lâminas Partidas, que é um novo lançamento de fantasia aí da Galera Record, e eu recebi o livro pela editora, e eu tava bem curiosa pra ler, porque eu já tinha ouvido, né, algumas pessoas comentar sobre, e a edição que eles lançaram foi uma edição lindíssima, com uma capa em cima, assim, com uns desenhos lindo, lindo mesmo, assim, eu gostei bastante dessa edição, e como eu já tinha ouvido alguns comentários positivos, eu tava empolgada pra ler esse livro. E assim, gente, eu gostei do livro, tá? Mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais dele, tá? Porque assim, ele começou bom, eu comecei gostando. Os capítulos são curtinhos, então a leitura fluiu muito bem nesse início, assim. Apesar dele ser um livro grandinho, assim, ele fluiu bem. A narrativa é dividida entre os protagonistas ali, então é interessante porque vai mudando esse ponto de vista, vai trazendo as histórias diferentes, então eu gosto disso. Só que assim, do meio pro final, principalmente, algumas coisinhas me incomodaram. Algumas coisas eu achei muito simplificadas na história. Algumas coisas, tipo, aconteceu tal coisa dessa forma e aceita que aconteceu assim. Não tem explicação, não tem um aprofundamento do que aconteceu, sabe? É isso e acabou. Eu não quero falar pra não dar spoilers, né? Até porque é um lançamento bem recente. Mas assim, algumas coisas eu achei muito simplificadas na história, sabe? Que faltou explorar um pouquinho mais alguns pontos. E eu, particularmente, eu achei essa história muito similar com Six of Crows. Eu consegui traçar diversos paralelos entre Six of Crows e Cinco Lâminas Partidas. Não vou falar aqui porque falar sobre envolve dar spoilers tanto de Six of Crows quanto de Cinco Lâminas Partidas. Então, assim. Mas tem muitas coisas, eu acho que no geral o que eu posso falar é que é uma história envolvendo personagens de caráter duvidoso. Ao todo, são 6 personagens. E eles vão ter que aprender a conviver e a confiar uns nos outros para realizar uma missão impossível. Essa é basicamente a premissa de Six of Crows e essa é basicamente a premissa de Cinco Lâminas Partidas. Então, assim, eu gostei do livro, mas achei que algumas coisinhas ali poderiam ter sido melhores, principalmente do meio pro final. Ainda assim, o livro ele termina de uma forma interessante, ele termina com um leve cliffhanger aí, né? Vai ter um segundo livro que ainda não foi lançado lá fora, inclusive. Mas acho que pode vir coisas mais interessantes aí nessa sequência. Acho que a autora pode melhorar muitas coisas nessa sequência. Então, tô curiosa. Tenho intenção, sim, de ler o segundo livro. Então, vamos esperar ele ser lançado aí. Eu dei 4 estrelas pra ele porque foi isso. Eu gostei, não achei que foi aquela coisa uau, mas eu gostei, achei interessante, sabe? E acho que tem potencial para melhorar ainda mais. O segundo livro do mês foi o livro do desafio literário que eu estou fazendo esse ano. Pra quem não sabe, gente, eu estou fazendo esse desafio com a minha irmã. No início do ano eu pedi para ela escrever em 12 papeizinhos, 12 livros diferentes, e todo mês eu sorteio um livro e eu sou obrigada a ler, independente de qual livro seja. Eu não sei quais são os livros que estão nesse sorteio. E o livro desse mês foi o livro O Café da Praia, que é um livro que a minha irmã já tinha falado, então era um daqueles que eu esperava que fosse estar ali nesse sorteio. E assim, eu gostei do livro. Ele é um livro que ela já tinha me falado, que é aqueles livros bem levinhos, assim, aqueles romancezinhos, sabe? Pra ler e deixar a cabeça assim, sem precisar pensar muito, sabe?
E eu gostei, inclusive esse livro, ele foi, coincidentemente, ele foi adicionado no Kindle Unlimited nesse mês, então assim, eu consegui ler ele através do Kindle Unlimited, ainda bem. E ele é realmente, assim, ele é um romancezinho bem leve, né, que tem ali a história de uma protagonista que precisa mudar a vida dela pra outro lugar, começar uma nova vida nesse café da praia aí, coisa e tal. E assim, eu gostei do livro, eu achei divertido. Só que a parte do romance em si, eu não gostei tanto. Eu achei o romance em si, ele é um detalhe na história, apesar de eu falar que é um romancezinho. O romance em si, ele não tem tanto espaço dentro da história, é mais sobre a jornada da protagonista, né, e a vida dela, como a vida dela vai mudando, né, e enfim, do que sobre o romance em si. E talvez por conta disso eu não gostei tanto do romance, sabe? Eu achei o romance muito simples e mal explorado, mal desenvolvido, sabe? Meio que não. Os personagens envolvidos no romance não têm o desenvolvimento suficiente pra gente torcer pra esse casal acontecer, pelo menos pra mim, né? Eu acho que faltou mais interações, mais momentos entre eles, assim, pra fazer sentir realmente que esse romance deveria acontecer, sabe? Então esse foi um detalhe que pra mim, até inclusive não precisava ter no livro. Eu acho que se tivesse só focado na protagonista em si e tudo mais, teria sido muito legal também. Então eu acho que poderia até ser tirado esse elemento da história, sabe? Mas eu gostei, eu dei 4 estrelas. E eu estou muito curiosa, porque agora só tem mais 3 livros aí, né? Outubro, novembro e dezembro. E, enfim, tô curiosa. Pra quem me segue no Instagram, eu já sorteei o livro de outubro aí, já postei o vídeo essa semana. Então, se você perdeu, olha lá no meu Instagram ou no meu TikTok, que lá vai ter os videozinhos aí do sorteio pra você saber qual foi o livro do mês, que eu vou comentar aí no próximo vídeo aí de lidos e assistidos. E aí, outro livro que eu li nesse mês foi o livro Stardust, O Mistério da Estrela, do Neil Gaiman. E assim, gente, eu fui ler esse livro, ele já tava na minha listinha pra eu querer ler há um tempo, porque ele também tá no Kindle Unlimited, e porque eu amo esse filme. Pra quem não sabe, existe esse filme, Stardust, é um filme lá de, sei lá, 2007, 2008, ele é um filme mais antigo, assim, né, não é um filme tão recente. E eu adoro esse filme. Desde a primeira vez que eu assisti esse filme, assim, eu amo esse filme. Eu acho esse filme muito bom, gosto muito. Então eu fui ler o livro por conta disso, né? Eu já tinha assistido o filme várias vezes, assim, então fui ler o livro por conta disso. Só que, gente, esse pra mim é um dos raros casos em que o filme é muito melhor. Talvez porque eu já tinha essa memória afetiva com o filme, eu já gostasse do filme. Eu fui esperando mais algo pendendo pro lado do filme. E não foi tanto assim. Porque, assim, o livro, na verdade o filme, né, ele se inspirou ali na história do livro, mas ele modificou muitas coisas. E eu acho que pro audiovisual, pro filme, realmente funciona muito melhor da maneira como que funciona no filme. O livro, ele é muito mais simplificado. As coisas, elas acontecem muito mais rápidas narrativamente falando, porque dentro da história se passa muito mais tempo do que no filme, por exemplo, mas narrativamente falando, tipo, as coisas acontecem muito mais rápidas. E vários momentos de clímax da história mesmo que a gente tem no filme, por exemplo, não tem no livro, foi inventada pro filme, sabe? Então, tipo assim, vários momentos que eu tava esperando, pô, aquela cena no filme é muito legal, não tem no livro. Ou se tem no livro, é uma cena muito mais simples, com muito menos ação, muito menos tensão. Então eu acabei me decepcionando um pouco com o livro. Foi um desses raros casos em que eu acabei preferindo o filme mesmo. Talvez, como eu falei, por já ter essa relação com o filme, né? Mas eu realmente não gostei tanto assim do livro. Eu dei 3 estrelas pra ele, porque realmente assim eu achei uma história muito simples, sabe? E que tinha muitos elementos ali que poderiam ter sido mais desenvolvidos. Como é um livro que é mais voltado para um público juvenil, eu não diria infanto-juvenil, porque tem algumas coisas ali na história que eu acho que não se encaixa muito com o público infanto-juvenil. Mas assim, para um público mais jovem, assim, eu acho que o Neil Gaiman não quis fazer uma fantasia muito explorada, com muitos detalhes, sabe? Mas eu achei que ele simplificou demais, que muitas coisas poderiam ter sido muito mais desenvolvidas e que trariam muito mais benefícios para a história do que é do jeito que é, sabe? Então, assim, é um livro ok, com uma história
legal, assim, mas é isso, eu prefiro muito mais o filme, com toda certeza. E aí esse mês foi um mês de algumas releituras, tá? Dos 7 livros que eu li, 3 foram releituras. E a primeira releitura que eu fiz foi Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune. Fazia tempo que eu não falava dele aqui, né? Eu li esse livro em janeiro, se eu não estou enganada. Só que eu tinha lido ele em inglês. E eu amei esse livro. Muito, 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 muito. E aí eu comprei ele em português, então eu reli ele em português dessa vez. Porque eu queria ler ele em português, queria reler a história e também queria marcar os meus trechos favoritos do livro. E assim, gente, que livro maravilhoso. Sinceramente. Eu já tinha amado esse livro, como eu falei, né, quando eu li a primeira vez. Eu já tinha dado 5 estrelas, eu já tinha favoritado. E ele era o meu favorito do ano. E eu preciso dizer que ele continua sendo o meu favorito do ano. Reler esse livro foi realmente reencontrar, assim, essa história e entender mais uma vez porque que realmente eu amei tanto esse livro da primeira vez, sabe? Esse livro, ele é lindo, ele me faz chorar praticamente a história inteira. Eu acho que eu chorei até mais do que quando eu li pela primeira vez. Inclusive, eu até fiz um post recente lá no meu Instagram, colocando alguns dos meus quotes preferidos, né? Então, se vocês quiserem, dê uma olhada lá. É um livro realmente que ele mexe com muitas emoções e ele traz umas lições, assim, que é maravilhoso. É um livro que vai falar sobre um tema muito sensível, mas de uma maneira muito bonita, sabe? Então, assim, é uma visão completamente diferente, mas muito bonita. Eu amo esse livro, não tenho o que dizer. Fazer essa releitura foi muito bom. Eu amei poder reler e reencontrar esses personagens, sabe? E me emocionar mais uma vez com essa história, realmente não tenho o que dizer. É 5 estrelas, é favoritado. E não teve, assim, ainda nesse ano um livro que passou esse pra mim. Esse pra mim, pelo menos até o momento, é o meu favorito disparado. Um livro maravilhoso que eu recomendo. Aconselho, né, a olhar porque tem alguns gatilhos aí na história. Mas pra quem puder aí ler esse livro, porque não vai se arrepender. E eu li esse mês O Trono de Fogo, que é o segundo livro das Crônicas de Kane, do Rick Riordan, né? E essa trilogia que já tô enrolando pra ler há muito tempo, né? O segundo e o terceiro livro eu tinha comprado já na Black Friday do ano passado, há quase um ano já. E eu comecei no mês passado, então, com o primeiro livro, que eu já tinha comprado o e-book há mais tempo ainda. Na verdade, eu já pego, porque o e-book tava de graça. Eu tinha pego há mais tempo ainda, mas dei início, né? E assim, eu gostei desse segundo livro. Uma das coisas que eu tinha reclamado do primeiro livro, né, que eu não tinha gostado tanto, é que eu achei o primeiro livro muito extenso, ele é muito longo, então eu senti que ele cria uma barriga ali no meio da história que parece que as coisas não andam direito. Esse livro, ele é menor, eu acho ele mais fluido do que o primeiro, então assim, a história, ela acontece de uma forma muito mais dinâmica, muito mais rápida. Só que eu acho que em quesito de enredo, eu preferi o enredo do primeiro livro. Apesar dele ser extenso em alguns pontos, eu acho que ele foi mais interessante, mais cativante do que esse segundo. Eu gostei, tá? Eu acho interessante como a história se desenvolve. É um livro de meio, eu sempre acho que o livro de meio é o mais prejudicado, tem tendência a ser o mais prejudicado, porque justamente ele tem que ser interessante o suficiente para captar sua atenção, tem que desenvolver coisas, mas tem que ter ação também pra te manter preso ali, mas não pode ter ação demais porque ele não pode concluir as coisas porque tem que ir pro terceiro livro. Então, assim, normalmente livro do meio de trilogia é o menos preferido da galera, é o que fica mais naquele meio realmente, né? Porque é uma coisa que tá se encaminhando pra ser desenvolvido no final. Eu acho que a única exceção pra mim que tem nesse caso é Jogos Vorazes, que o livro do meio, que é Em Chamas, é maravilhoso, é o meu preferido, inclusive, então acho que é uma boa exceção. Nesse caso, eu acho que é isso, assim, a gente tem um segundo livro que desenvolve muita coisa, a história anda aí mais um pedaço, acho que acontecem muitas coisas durante o livro, realmente. Mas é aquilo, acontece, mas tem que deixar o negócio não 100% resolvido, porque você tem que deixar o suficiente pra ser resolvido no último livro. Então eu não sei, algumas coisas ali não me pegaram tanto quanto no primeiro livro, mas ainda assim eu acho que foi um livro bom, acho que conseguiu desenvolver bem os personagens. Eu vou dizer uma coisa que me incomoda. Porque, assim, os dois protagonistas, né, a Sari e o Carter, eles têm ali, nesse segundo livro, eles estão com 13 e 14 anos. E me incomoda um pouco essa coisa de o Rick, ele querer colocar muito um romance pra Sadie.
né? Porque, tipo assim, ela tem 12 anos no primeiro livro, ela faz 13 no início desse livro. Cara, ela é uma menina ainda, ela é muito novinha. E desde o primeiro livro já tem muito essa coisa de, colocar um interesse romântico ali pra ela. E eu acho que não precisava, sabe? Porque, assim, eu acho que é diferente, por exemplo, de Percy Jackson. Percy Jackson, a gente tem os personagens começando a história com 12 anos e eles vão até o fim da história quando eles têm 16. E a gente vê o relacionamento entre os protagonistas ali se fortalecendo, mas que começa como uma amizade e que vai ao longo dos anos se transformando em algo mais, até chegar no último livro, quando eles já são adolescentes, assim. Mas eu acho que 13 anos ali, 12, 13 anos, eu acho que ainda é muito novinho pra você querer forçar um romance a acontecer, sabe? Então eu não sei, ainda mais que os interesses românticos da Sadie são personagens um pouco mais velhos, assim, né? Vou deixar aí porque eu não quero entrar muito em spoilers. Então eu achei um pouquinho. Me incomodei um pouquinho com isso, sabe? Eu acho que não precisava ter. Ou se o Rick queria colocar, eu acho que ele poderia ter colocado os dois personagens, tanto o Carter quanto a Sadie, como personagens um pouco mais velhos, sabe? Mas enfim, só uma opinião minha aí a respeito desse ponto em específico. Mas, de forma geral, eu gosto desse livro, tô gostando bastante dessa trilogia, tô achando bem interessante entrar nessa parte da mitologia egípcia, realmente. Dei 4 estrelas pra esse livro, e vamos ver como é que vai ser esse último livro. Eu acho que tem tudo pra ser o meu preferido da trilogia, porque eu acho que como vai se encaminhar pro final, as coisas vão fluir de uma forma muito melhor, sabe? E eu espero que o final realmente agrade aí. E vamos ver, mês que vem eu volto pra dizer então o que eu achei aí do último livro da trilogia. E aí o próximo livro foi mais uma releitura que eu não vou entrar muito em detalhes, porque vai ter vídeo sobre, porque foi a releitura aí de Sol e Tormenta, né, o segundo livro da trilogia Grisha. Eu estou fazendo, pra quem não sabe, a análise literária do Grishaverse, então eu vou fazer de todos os livros da Leigh Bardugo dentro do Grishaverse. Estou fazendo a trilogia Grisha agora, já fiz do primeiro livro no mês passado, esse mês vai ser o segundo. E, gente, eu peço encarecidamente pra vocês assistirem o vídeo, porque o primeiro vídeo deu uma flopada. E eu sei que a galera não gosta muito de trilogia Grisha, mas é interessante principalmente porque tem muita gente que não quer ler trilogia Grisha antes de ler Six of Crows. Então é um vídeo que eu conto o que acontece, entendeu? Que eu entro mais nas específicas. Então, pra quem não quer ler trilogia Grisha, também é um vídeo legal pra pelo menos entender um pouco da história antes de ler Six of Crows, sabe? E como eu sempre digo, é um vídeo que dá muito trabalho. Então, assim, é quando esses vídeos, principalmente, né, esse tipo de vídeo, dá uma flopada, dá uma desanimada legal. E, na verdade, de modo geral, fazendo já um desabafo, né, os vídeos do canal ultimamente estão com bem baixa visualização, isso me deixa bem desanimada, assim, realmente. Porque é todo um perrengue pra eu conseguir ter conteúdo toda semana e não falhar nenhuma semana aqui com vocês. Então, quando dá uma queda nas visualizações, isso me deixa um pouquinho chateada e desanimada, sabe? Mas enfim, gente. Sobre o livro, como vai ter o vídeo específico só sobre este livro, eu não vou falar muito sobre, na verdade eu não vou falar nada sobre, porque eu vou falar lá. O que eu posso dizer é que é um livro ok, também é um meio de trilogia. Acho que esse livro tem muitos pontos positivos que contam a favor dele, mas também tem muitos pontos negativos que fazem equilibrar essa balança aí. Vou entrar muito mais adentro. Vou entrar adentro é ruim, né? Vou entrar muito mais a fundo nesses pontos aí quando eu for falar sobre ele no vídeo de análise. A minha nota pra ele é 3, tal qual o primeiro livro. E é isso, gente. Continuo acompanhando aí pra ver o que eu achei realmente com mais profundidade aí sobre esse segundo livro. E porque eu não posso passar um ano sem falar, sem reler essa série, gente, comecei novamente minha releitura de Trono de Vidro. Como vocês podem perceber, o livro nem tá aqui, entendeu? Tá lá. Porque assim, eu tenho uma confissão a fazer. Eu tô gravando esse vídeo sábado de manhã, dia 28. Hoje é 28, né? Deixa eu ver que dia que é hoje. Dia 28. O mês não acabou ainda. Tecnicamente, eu não poderia estar gravando esse vídeo porque eu posso ainda assistir alguma coisa hoje, amanhã. Mas se eu for assistir alguma coisa, principalmente assistir, né? Eu faço um insert aqui, eu faço um videozinho, eu coloco aqui depois, tá? Mas é porque é o tempo que eu tenho pra gravar. Se eu esperar mais uma semana, esse vídeo vai sair muito tarde, no mês. Então, pra ele sair num tempo legal, eu tenho que gravar ele hoje. E, na verdade, eu não terminei de fazer a releitura do primeiro livro ainda. Ele tá lá, na cabeceira, me esperando. Faltam 9 capítulos pra eu terminar, eu tô bem no finalzinho. Mas eu resolvi já gravar esse vídeo, mesmo eu não tendo terminado, porque, sim, gente, Trono de Vidro eu já li. Essa tá sendo, acho que, a minha 6ª releitura desse primeiro livro.
Então, assim, gente, eu sei o que acontece nesse livro, eu sei o que eu acho desse livro, entendeu? E como eu já tô praticamente no final, falta pouquíssimo pra ler ali, é realmente só a finaleira mesmo, assim. Então eu achei que não tinha grandes problemas, porque a minha opinião sobre esse livro curiosamente, sempre se mantém a mesma. Primeira coisa, por que eu estou fazendo essa releitura? Primeiro, porque eu gosto de reler essa série todo ano, é a minha série favorita, então assim, eu tenho que reler ela todo ano. E segundo, gente, porque eu quero continuar produzindo conteúdo de Trono de Vidro, porque eu nunca acho que é suficiente Trono de Vidro, entendeu? Pra quem me acompanha na rede da dancinha, no TikTok, sabe que eu faço uma sériezinha de vídeos chamado Explicando Referências de Trono de Vidro. Tô fazendo desde março do ano passado essa sériezinha de vídeos. Fiz lá no TikTok, comecei a postar no Instagram também, só que no Instagram flopou muito, então eu parei de postar lá no Instagram, tá só no TikTok. Atualmente eu estou explicando referências de Império de Tempestade, está do quinto livro. E são vídeos mais curtinhos em que eu pego momentos, trechos do livro, em que fazem referências a momentos futuros ou a momentos passados, e eu dou uma explicada o que isso tem a ver, o porquê que isso é uma referência, enfim. Só que assim, como são muitos vídeos e eles estão espalhados aí no meu feed, muita gente até pede pra mim, faz uma playlist, coisa e tal, só que essa função não está liberada no meu perfil. Então eu não consigo fazer playlist. Então quem encontra meus vídeos agora tem que voltar, tipo, há mais de um ano pra poder encontrar esses meus vídeos. É sorte que eu não posto tanta coisa assim no TikTok. Mas eu pensei, por que não, então, aproveitar essa minha releitura e fazer um vídeo maior para o YouTube. E quem quiser ver consegue encontrar todas as referências de uma vez só. E eu, particularmente, toda vez que eu releio, eu encontro novas referências. Então, assim, tem várias coisas que eu marquei nessa releitura que não estão lá naqueles vídeos, porque foram coisas que eu notei nessa releitura agora. Então, assim, eu estou com essa nova ideia de fazer todo mês um vídeo de explicando os livros. É claro que esse primeiro livro, por exemplo, é o que provavelmente vai ser o mais longo, porque é o que mais tem referências. Depois acabam sendo referências mais de passado do que do futuro, então eu não tenho que explicar tanta coisa, sabe? Então os livros mais à frente tendem a ser vídeos menores, tá? Já vou dar esse disclaimer aí. Mas então só avisando que vai ter, tá? Eu não sei quando que vai sair, porque o meu calendário de vídeo já tá meio que fechado. Então eu vou ver ainda, mas provavelmente vai sair ali no início de outubro. Eu acho que vai ser depois do vídeo de análise de Sol e Tormenta. Tô analisando ainda pra ver em que momento que eu vou soltar esse vídeo, mas vai sair, tá? Mas só pra explicar, pra já deixar vocês preparados pra saber o que vem aí, por que eu tô relendo. Como eu já falei de Trono de Vidro várias vezes, gente, tem vídeos de análise literária de Trono de Vidro. Eu gosto muito desse primeiro livro. Não é o melhor da série, na verdade, pra mim, ele é o pior da série. Não porque seja ruim, mas porque eu acho os outros muito melhores. Acho que esse livro tem várias falhinhas ali, que eu acho normal para um livro de introdução de fantasia, um livro inicial aí, né, que foi o primeiro livro que a Sarah J. Maas escreveu. Então acho que é normal ter essas questões. Gente, esse barulho é a pata do meu cachorro no chão, porque ele não para quieto, tá? Mas enfim, eu gosto desse primeiro livro mesmo com as falhas. Ele não para quieto realmente. Mas enfim, ele saiu agora, vamos voltar. Ele realmente tem algumas falhinhas, mas ainda assim eu gosto. Eu acho que é um início interessante de fantasia pra realmente apresentar e fazer as pessoas ficarem interessadas nessa história. Como sempre, a minha nota pra esse livro é 4 estrelas. E é isso aí, continue acompanhando pra ver o vídeo de explicando referências e também pra ver o que eu vou achar das minhas releituras dos próximos livros. Acabadas as leituras, então vamos falar sobre as séries que eu assisti nesse mês. Eu consegui assistir 2 temporadas de séries nesse mês. Assisti a 3ª temporada de The Bear, que é uma série que eu amo. Eu gosto muito de The Bear, foi uma série que me surpreendeu demais. Essa 3ª temporada, ela tá sendo bastante criticada e as pessoas não gostaram tanto. Eu entendo por que as pessoas não gostaram tanto. Eu acho que é uma temporada mais lenta no sentido de acontecimentos, né? Tipo, não acontece tanta coisa, assim. A temporada não anda tanto pra frente. Mas eu gostei, eu achei uma temporada que traz alguns episódios muito bons, assim. Tem uns 2 episódios ali na temporada que eu acho que eles são muito bons. Os outros, eles acabam sendo mais medianos, assim. Pra mim é uma temporada ok. Eu acho que é a minha menos favorita das 3 até então. Mas eu não cheguei a achar ruim, sabe? Eu só achei ela um pouquinho pior do que as outras. Dei 4 estrelas pra essa temporada. E tô curiosa pra ver, porque a 4ª temporada já foi gravada. Ela foi gravada junto com a 3ª. Então vamos ver aí. Não é pra demorar tanto assim pra ser lançada. Vamos ver como é que vai ser a sequência aí
pra essa quarta temporada, porque algumas coisas foram meio que deixadas aí no ar, o que vai acontecer. Então, tô ansiosa pra saber o que vem aí pela frente pros personagens. E esse mês também eu consegui começar uma nova temporada de uma série aí, né? Comecei a começar uma nova série diferente. E assisti uma temporada inteira, que foi a série Only Murders in the Building. E, gente, eu amei. Amei muito, 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 muito mesmo, assim, ó. Eu já comecei a segunda temporada também, mas eu assisti um episódio, na verdade, ou dois. Enfim, eu tô muito no início da temporada ainda, então não vou falar sobre a segunda temporada. Minha opinião exclusiva da primeira temporada. Eu gostei muito, eu achei muito divertido, eu achei muito interessante. Pra quem não conhece, é uma série de mistério, assim, só que ela tem comédia envolvida e é muito divertida. É uma série tradicional pra quem gosta de livros de mistério, tipo, aconteceu um crime no prédio e a gente vai tentar descobrir quem cometeu aquele crime, o que aconteceu, sabe? Só que isso é envolvido com comédia e é muito legal. Os episódios são curtinhos. E a história fica muito divertida, sabe? Aí eu gostei demais, gente, demais mesmo, assim. Eu assisti. Porque série eu só consigo assistir final de semana. Então eu assisti em 2 finais de semana. Eu comecei num domingo e eu consegui terminar no outro domingo, assim, realmente gostei demais mesmo. É uma série muito legal. Recomendo bastante, assim, com base nessa primeira temporada. Mas eu ouço bastante comentários positivos sobre as outras temporadas também. Então eu imagino que esteja se mantendo nesse nível. Atualmente a série tá na 4ª temporada, estão sendo lançados os episódios. Então acho que logo aí eu vou conseguir alcançar. Vou tentar assistir mais alguma coisinha aí dessa segunda temporada nesse final de semana, pra terminar agora, né, no início de outubro. E aí em outubro eu venho falar então sobre a segunda, talvez sobre a terceira temporada também. Eu esqueci de mencionar, mas tanto The Bear quanto Only Murders in the Building estão no Star Plus, que agora tá dentro da Disney, então vocês conseguem assistir pela Disney Plus. Gente, eu tô muito doida, eu esqueci de dar a nota pra Only Murders in the Building. Mas pra essa primeira temporada eu dou 4,5, tá? Só fazendo um insert aqui, porque eu terminei de filmar e eu pensei, eu esqueci de falar a nota, né? Esqueci mesmo, mas tá aqui, 4,5 pra essa primeira temporada. Gente, de filme eu só assisti um desenho, na verdade. Porque eu fui no... o meu sobrinho tava aqui em casa na outra semana, e a gente foi com ele no cinema e só tinha um desenho passando. Então, assim, era a única coisa que a gente tinha pra assistir com ele no cinema, que era o desenho A Menina e o Dragão. E, gente, que desenho chato. Gente, é muito chato esse desenho, é sério, assim. Eu tinha assistido o trailer pra ver antes da gente levar ele. Eu achei, tá, deve ser um desenhozinho legalzinho e tal, vamos assistir. Gente, nossa, é um desenho muito chato. Eu quase dormi o filme inteiro, pra vocês terem noção. A gente ainda foi assistir depois do almoço. Quase dormi o filme inteiro. É um desenhozinho assim, sabe? A historinha é uma historinha bem básica, assim. É um desenho de uma produtora menor, então não é um DreamWorks, um Pixar, Disney da vida, Illumination, sabe? Não é uma dessas produtoras grandes, é uma produtora pequena. Então tem algumas questões visuais ali, mas isso dá pra passar por cima, justamente porque a gente sabe que é uma produtora menor. Mas o que pegou pra mim foi a questão da história mesmo, assim, achei a história fraca, muitas coisas que não tem explicação. Eu sei que é um desenho, que, tipo, criança não vai ficar pensando nisso, mas normalmente desenhos a gente tem uma coerência da história como um todo, sabe? E essa eu não senti, eu senti várias coisas que, tipo, a história só apresenta, não explica, a gente fica sem saber como é que isso aconteceu, sabe? Assim, o filme também termina com umas questões em aberto, aí não dá pra saber, eles querem deixar em aberto pra ter um segundo desenho, ou a intenção era só terminar com o final em aberto mesmo. Não sei. Não gostei do desenho, gente, honestamente. Eu vou dar 2,5 pra ele ainda. Porque, tá, tipo, o meu sobrinho gostou, sabe? Então eu acho que pra criança funciona. Sabe, meu sobrinho achou legal, achou divertido. Pra quem for mais adulto, de repente, não vai gostar tanto assim. Mas então era isso, gente. Esses foram os meus lidos e assistidos do mês de setembro. Não consumi tanta coisa assim, mas acho que tá ok. Foi em questão de qualidade, assim. Eu li bastante coisa boa, né? As séries também foram séries boas. Só o filme mesmo que destoou um pouquinho. Mas, enfim, de modo geral, acho que foi tudo bem. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram os seus lidos e assistidos no mês de setembro. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.